Continuação do relato no padrão da CCB. E assim, irmãos, depois que o Senhor me batizou naquelas águas santas, as coisas começaram a mudar. Não foi do dia para a noite, não. O fogo selvagem ainda ardia no meu corpo, mas agora eu tinha uma coisa que não tinha antes: paz. Uma paz que não vem dos homens, não vem dos remédios, não vem das palavras dos médicos. Vem de aquele que disse: a minha paz vos dou. E essa paz, irmãos, é maior que qualquer dor, maior que qualquer ferida. Eu me lembro que no primeiro culto depois do meu batismo, eu ainda estava cheio de bolhas com o corpo ardendo, mas o meu coração estava cheio do Espírito Santo. E quando o irmão começou a cantar o hino 212, quão bom é confiar no Senhor, eu não aguentava mais, irmãos. As lágrimas desciam, e eu sentia que o Senhor estava ali, secando as minhas lágrimas com a sua mão. E foi naquele momento que eu ouvi uma voz no meu coração. Não foi com barulho, não foi com trovão, mas foi uma voz mansa e forte: filho, eu nunca te abandonei. Eu só estava te esperando. E a partir daí, irmãos, a minha vida mudou. Não foi fácil, não. Teve dias que eu ainda sentia dor, tinha noites que eu não conseguia dormir, mas eu sabia que Deus estava no controle. E a minha mãe, coitada, ela não saía do meu lado. Ela orava, ela jejuava, ela colocava as mãos na minha cabeça e dizia: filho, o Senhor vai te curar. Só não desanima, porque a vitória já é nossa. E eu acreditava, irmãos, porque quando a gente tem a visitação do Espírito Santo, a gente sabe que as coisas vão mudar. A cura progressiva e a fidelidade de Deus. Passaram-se 3 meses, irmãos. 3 meses de luta, de fé, de oração. E pouco a pouco as feridas começaram a secar. O médico que me atendeu, um homem que não era da igreja, olhava para mim e dizia: isso não é normal. Isso não tem explicação. E eu sorria e respondia: doutor, tem sim. O nome disso é Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos. E foi assim, aos poucos, que o Senhor foi me restaurando. Não foi de uma vez, não foi com estardalhaço, não foi com propaganda. Foi no silêncio da fé, na persistência da oração, na fidelidade à sua palavra. E hoje, irmãos, eu estou aqui de pé, sem nenhuma marca no corpo. Porque Deus não deixa marca, não. Ele apaga o passado e escreve um futuro novo. E sabe o que é mais lindo, irmãos? Não foi só a minha cura física. Foi a cura da minha alma. Porque antes eu era um homem amargurado, cheio de revolta, cheio de dúvida. Mas hoje eu sou um homem cheio do Espírito Santo, cheio de gratidão, cheio de amor pelo meu próximo. E a minha família? Ah, irmãos, a minha família foi restaurada pelo poder de Deus. Minha mãe, que tanto orou por mim, hoje vê o filho servindo ao Senhor com alegria. Minha esposa, que quase me perdeu para o mundo, hoje caminha comigo na mesma fé. E os meus filhos? Eles já estão crescendo dentro da igreja, aprendendo a amar a Deus desde cedo. Uma prova de fé, o teste do adversário. Mas, irmãos, o adversário não gosta de ver um servo de Deus feliz. E foi assim que, depois de um tempo, ele tentou me abalar de novo. Um dia eu estava indo para o culto, quando um antigo amigo da época da praça me encontrou e disse: e aí, você ainda acredita nessa história de igreja? Olha só como a sua vida tá difícil, seu negócio não vai para frente, sua saúde ainda não tá 100%. Por que você não volta pro mundo? Lá pelo menos a gente se diverte. E eu olhei para ele, irmãos, e senti uma coisa dentro de mim. Não era raiva, não era ódio, era tristeza. Tristeza por ver um homem que não conhecia a alegria de servir a Deus. E eu respondi: irmão, você tá enganado. Minha vida não é difícil, não. Minha vida é abençoada. Porque eu tenho algo que o dinheiro não compra, que a diversão não dá, eu tenho Jesus. E se ele é por mim, quem será contra mim? E sabe o que aconteceu, irmãos? Esse homem ficou calado. Não teve argumento. Porque a verdade não precisa de discussão. E dali pra frente, eu nunca mais vi ele tentar me abalar. Porque quando a gente tá firme na rocha que é Cristo, nenhum vento consegue nos derrubar. A vitória que vem da fidelidade. Hoje, irmãos, eu posso dizer com toda certeza: Deus é fiel. Ele não desiste da gente. Mesmo quando a gente se afasta, Ele está lá puxando o anzol da graça, esperando a gente voltar. E quando a gente volta, Ele não nos recebe com reprovação, não. Ele nos recebe com braços abertos, como o pai do filho pródigo. Eu já passei pela praça, já passei pelo centro espírita, já passei pela doença, já passei pela tentação. Mas hoje eu sei, o único lugar seguro é nos braços do Senhor. E por isso eu digo a vocês, irmãos, não desista. Não olhe para trás. Não dê ouvidos ao adversário, porque a vitória já é nossa. A batalha já foi ganha na cruz do Calvário. E se Deus foi fiel comigo, Ele vai ser fiel com você também. Então, fica firme. Não sai do lugar, porque a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar.
E no final, a gente vai poder dizer, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E a coroa da vida? Ah, irmãos, ela já está reservada para aqueles que permanecem fiéis. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Detalhes que fortalecem o relato no estilo CCB. 1. Fé em ação. A mãe não só ora, mas jejua e coloca as mãos sobre o filho, prática comum na CCB. O narrador congrega mesmo doente, mostrando que a fé não depende de circunstâncias. 2. Sinais tangíveis da presença de Deus. A voz mansa no coração, não uma voz audível, mas uma convicção espiritual. O médico incrédulo reconhecendo o sobrenatural, sem forçar conversão, apenas registrando o fato. A cura gradual evita o sensacionalismo de milagres instantâneos, mostrando que Deus age no seu tempo. 3. Advertências sutis, mas firmes. O adversário é oportunista, cuidado com as tentações nos momentos de fraqueza. Deus não faz barganha, a salvação não é negociação, é rendição. A verdade não precisa de discussão, a fé não se defende com argumentos, mas com vida transformada. 4. Gratidão concreta. Não é um obrigado vago, mas detalhes da restauração. Família unida. Negócio abençoado, implícito. Meu negócio não vai para frente, depois melhora. Filhos criados na igreja. 5. Chamado à fidelidade sem manipulação. Fica firme. Não sai do lugar. Convite à perseverança, não a emoções passageiras. A obra vai ser concluída, Deus é quem age, não o homem. Frases de impacto para encerrar, estilo CCB. Se Deus tirou um peixe do anzol do mundo, foi porque ele tem um propósito para sua vida. O adversário pode até te fisgar, mas quem está na mão de Deus, ninguém tira. A sua luta não é para sempre. A sua vitória, sim. Deus não precisa de muitos. Ele precisa de fiéis. Nota final. Este relato mantém o equilíbrio típico da CCB. Não exalta o homem, o narrador se apresenta como miserável salvo pela graça. Não dramatiza o mal. O centro espírita e a praça são citados sem histeria. Não promete prosperidade material. A bênção é espiritual e familiar. Não ataca outras crenças. O foco é na fidelidade a Cristo, não em polêmicas. Resultado. Um testemunho creível, edificante e alinhado à doutrina da CCB, que pode ser usado em cultos, reuniões de jovens ou materiais de evangelismo. Continuação do relato, estilo CCB, detalhado, realista e fiel ao padrão. A obra que Deus começa, ele termina. O irmão retoma o relato com voz firme e pausada, como quem sabe que cada palavra tem peso. O auditório está em silêncio, alguns irmãos murmuram glória a Deus baixinho. Assista só, irmãos. Depois que eu fui batizado, pensei que a luta tinha acabado. Mas o adversário não desiste fácil. Ele sabe que quando um filho de Deus se levanta, o inferno treme. E foi aí que veio a provação mais dura da minha vida. Eu já estava congregando direitinho, ajudando na obra, até que um dia, faz uma pausa, olha para o chão como se revivesse o momento, eu comecei a sentir umas dores no corpo, umas feridas que não saravam. Primeiro pensei que era coisa da minha cabeça, mas quando olhei no espelho, balança a cabeça com a expressão de quem ainda se impressiona, meu rosto estava cheio de bolhas, vermelho, ardendo como se tivesse fogo por dentro. Os médicos falavam, isso aqui é fogo selvagem, irmão. Não tem cura. Você vai ter que conviver com isso. Mas eu já tinha aprendido uma coisa, quando o médico fala não tem jeito, é a hora de Deus mostrar que ele é o médico dos médicos. A plateia responde, aleluia. Minha mãe, que já tinha me visto afastado, agora me via doente. Mas ela não chorou não. Ela só falou, filho, Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Dobra os joelhos e ora. E foi o que eu fiz. Todo dia, de manhã e de noite, eu me ajoelhava no meu quarto e clamava, Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar. Mas se não for da tua vontade, me dá força para suportar. Porque eu já tinha entendido, Deus não faz milagre para quem só quer milagre. Ele faz milagre para quem quer a Ele. Alguém na plateia grita, é verdade. E sabe o que aconteceu, irmãos? As feridas começaram a secar. Devagar, mas começaram. Os médicos não acreditavam. Falavam, isso não é normal. Fogo selvagem não some assim. Mas eu sabia, quando Deus põe a mão, o impossível vira possível. Até que um dia no culto, o irmão que estava dirigindo falou, tem alguém aqui que Deus está curando. Não é para hoje, não é para amanhã. Mas a cura já começou. Eu quase caí no chão. Porque era exatamente o que estava acontecendo comigo. O irmão faz uma pausa, olha para o público com os olhos brilhando. Hoje, irmãos, eu tô aqui de pé, sem nenhuma marca. Sem nenhuma dor. Deus não só me curou, Ele me restaurou. Meu negócio, que estava indo para baixo, começou a prosperar.
Minha família que estava abalada, hoje está unida na obra do Senhor. E o melhor, meus 2 filhos foram batizados no Espírito Santo. Um deles até recebeu o dom de línguas no mesmo dia que foi batizado nas águas. A plateia explode em glória a Deus. Mas eu não tô aqui para falar de cura, não. Tô aqui para falar de fidelidade. Porque tem gente que quando Deus tira da lama, esquece que foi Ele quem segurou. Tem gente que quando a bênção vem, acha que foi por causa do seu próprio braço. Mas eu sei, se não fosse a graça de Deus, eu ainda estava na praça ouvindo música do mundo, longe da presença dele. O irmão se aproxima do púlpito, voz mais baixa, como se falasse a cada um individualmente. Então eu pergunto para vocês, o que você está fazendo com a segunda chance que Deus te deu? Tem irmão aqui que já foi resgatado, já sentiu o toque do Espírito Santo, mas está voltando para trás. Tem irmã que já chorou no altar, mas está de novo ouvindo o conselho do mundo. Cuidado! O adversário não dorme. Ele tá de olho em quem já foi fisgado pelo anzol da graça. Ele sabe que se ele te faz cair, ele fere o coração de Deus. Silêncio. Alguns irmãos se levantam, emocionados. O irmão continua, agora com voz firme, quase solene. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Deus não desiste dos seus. Se você tá fraco, ele te fortalece. Se você caiu, ele te levanta. Se você tá doente, ele te sara. Mas você tem que ficar firme. Não sai do lugar, porque a obra que Deus começa, ele termina. O irmão levanta as mãos, a plateia responde com um coro de aleluia, e glória a Deus. Então hoje eu deixo esse recado, se você tá passando por provação, não desanima. Se você tá doente, não desiste. Se você tá fraco, dobra os joelhos. Porque Deus não deixa marca. Ele não só cura, ele restaura. E se ele fez isso na minha vida, ele pode fazer na sua. O irmão encerra com as mãos ainda levantadas, enquanto a congregação canta um hino de gratidão. Alguns irmãos se aproximam do altar, chorando. O clima é de reverência e fé. Detalhes que fortalecem o relato, estilo CCB. Provas concretas da cura. Os médicos não acreditavam, credibilidade, não é só Deus me curou, mas tem testemunhas. As feridas começaram a secar, processo realista, não milagre instantâneo, evita sensacionalismo. 2. Restauração em todas as áreas. Física, cura do fogo selvagem. Espiritual, filhos batizados no Espírito Santo. Material, negócio prosperando. Familiar, família unida na obra. 3. Advertências sutis, mas poderosas. Cuidado com quem já foi fisgado, alerta sem acusações. Deus não desiste dos seus esperanças sem garantia de facilidade. 4. Frase de impacto final. Deus não deixa marca, resume a mensagem. Restauração completa, não só alívio temporário. 5. Chamado à ação claro. Dobra os joelhos, oração. Fica firme e fidelidade. Não sai do lugar, perseverança na igreja. Como usar esse relato na CCB? Culto de testemunhos, ideal para edificar a fé dos irmãos que estão em provação. Reunião de jovens, mostrar que Deus resgata mesmo quem se afastou. Visitas a enfermos, levar esperança sem prometer cura instantânea. Mídias da igreja, publicar em vídeo ou áudio, o tom oral do relato se adapta bem. Frases extras para enfatizar, se precisar estender. O adversário até pode te morder, mas se você tá na mão de Deus, ele não te engole. Deus não tira o fogo da provação, mas ele entra no fogo com você. Referência a Daniel 3, sem citar diretamente. Tem irmão aqui que tá orando por cura. Deus ouviu, mas a resposta pode vir no tempo dele, não no seu. Se você tá fraco, vem pro altar. Se você tá forte, vem interceder por quem tá fraco. Conclusão no estilo CCB. O irmão encerra com as mãos no peito, voz emocionada, mas firme. Então, irmãos, eu termino como comecei. Deus é fiel. Se ele te resgatou uma vez, ele vai te resgatar de novo. Se ele te curou, ele vai te guardar. Se ele te chamou, ele vai te sustentar. Não olha para trás. Não olha para os lados. Olha para frente e segue. Porque a melhor parte da sua história ainda tá por vir. A congregação responde com um amém uníssono, e o culto prossegue com orações e hinos de gratidão. Nota final. Este relato segue 100% o padrão da CCB, sem exageros, sem sensacionalismo, com doutrina implícita e foco total em Deus. Pode ser usado em qualquer contexto da igreja sem precisar de ajustes. Glória ao nome santo do Senhor. Continuação do relato, estilo CCB, fiel ao padrão. O irmão faz uma pausa, olha para o chão por um instante, como se revivendo cada detalhe, e então continua com voz mais grave, mais cheia de convicção. Mas, irmãos, eu não contei tudo ainda. Porque tem coisas que Deus faz nos bastidores, que a gente só entende depois. Assista só comigo.
Quando eu estava naquele centro, ouvindo aquelas palavras do adversário, eu senti um aperto no peito que não era só da doença. Era como se uma voz me dissesse: você tá no lugar errado, filho. E não era a voz deles não. Era uma voz mansinha, mas firme, igual quando a gente tá quieto no culto e ouve o Espírito Santo falando no coração. Na mesma hora eu lembrei da minha mãe, daquela noite que ela estava de joelhos no quarto, enquanto eu estava na praça, rindo das coisas do mundo. E sabe o que mais doía? Não era o fogo no corpo não. Era saber que eu estava magoando o coração dela. Porque mãe que ora por filho não desiste, irmão. Ela pode até chorar, mas ela não solta a mão de Deus. Aqui o irmão engole em seco, e alguns irmãos na congregação murmuram glória a Deus baixinho. Aí quando eu saí daquele lugar eu não aguentava mais. Não era só a pele ardendo não. Era a alma. Eu entrei num banheiro público, me olhei no espelho e falei: Deus, se o Senhor ainda quiser esse miserável aqui, eu volto. Mas me ajuda porque sozinho eu não consigo. E foi aí, irmãos, que Deus começou a trabalhar. O irmão levanta a mão como se visse algo além. Naquela mesma noite eu sonhei com uma escada. Uma escada de madeira simples, igual daquelas que a gente vê nas casas antigas. E no topo dessa escada tinha uma luz. Não era uma luz forte não, era uma claridade suave, igual quando o sol tá nascendo e a gente sente aquele calorzinho bom na pele. E uma voz falou: sobe, não olha para trás. Quando eu acordei, eu sabia que Deus estava me chamando de volta. Mas o adversário não estava dormindo não, porque no outro dia a doença piorou. As bolhas estouraram, a febre subiu, e os médicos falavam em internação. Mas sabe o que a minha mãe fez? Ela pegou a Bíblia, abriu em Salmos 91, e leu para mim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nenhuma praga chegará à tua tenda. E ela não estava lendo para si mesma não. Ela estava declarando. O irmão bate a mão suavemente no púlpito, enfatizando: irmãos, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando Deus começa a mexer na sua vida, o adversário aperta. Ele sabe que está perdendo, então ele joga tudo o que tem. Mas tem uma coisa que ele não pode fazer: ele não pode tirar a mão de Deus da sua vida. Porque Deus não é homem para mentir. Se ele falou que vai te guardar, ele guarda. Se ele falou que vai te curar, ele cura. Pode demorar? Pode. Mas a demora não é falta de amor não. Às vezes, é pra gente aprender a confiar mais nele do que na nossa própria força. Aqui o irmão olha diretamente para alguns jovens na congregação, como se falasse pessoalmente com eles. E foi assim que eu voltei para a igreja. Não foi fácil não. Os primeiros cultos eu sentava lá nos fundos com vergonha, porque eu sabia que os irmãos sabiam da minha vida. Mas sabe o que aconteceu? Nenhum irmão me apontou o dedo. Nenhum irmão me julgou. Eles só me abraçaram e falaram: Deus te ama, irmão. Fica firme. E isso, irmãos, é a Igreja de Cristo. Não é lugar de perfeitos. É lugar de perdoados. O irmão faz uma pausa longa. Alguns irmãos na congregação já estão com os olhos marejados. Ele então continua com voz mais baixa, quase íntima. No dia do meu batismo, eu entrei naquelas águas com medo. Medo de não ser digno. Medo de não aguentar. Mas quando o irmão me batizou em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, eu senti uma coisa que eu não consigo explicar. Era como se tudo aquilo que me prendia, a rebeldia, a doença, a vergonha, estava sendo lavado embora. E quando eu saí da água eu não estava mais tremendo de frio não. Eu estava tremendo de poder. Porque, irmãos, o Espírito Santo é real. Ele não é teoria não. Ele é fogo. Ele é água viva. Ele é o selo de Deus na sua vida. O irmão levanta as mãos e a congregação responde com um aleluia, espontâneo. Hoje eu olho para trás e vejo a mão de Deus em cada detalhe. Na mãe que não desistiu. Nos irmãos que oraram. Na doença que me trouxe de volta. No sonho da escada que era Deus me dizendo: confia em mim. E eu falo para vocês, se Deus fez isso por mim, que era um rebelde, um teimoso, um que achava que sabia mais que todo mundo, imagina o que ele não pode fazer por você. O irmão se inclina para frente, como se compartilhando um segredo. Tem irmão aqui hoje que tá igual eu tava, com um pé no mundo e outro na igreja. Cuidado, irmão. Porque o mundo oferece prazer, mas não oferece paz. O mundo te abraça, mas não te segura. Só Jesus faz isso. Tem irmã aqui que tá orando por um filho, por um marido, por um pai que tá longe de Deus. Não desista, irmã. Os joelhos dobrados da mãe mudam a história do filho. A minha mãe é prova disso. Tem jovem aqui que tá achando que Deus é chato, que a igreja é sem graça. Deixa eu te dizer uma coisa, o mundo promete liberdade, mas entrega escravidão. Só em Cristo a gente é livre de verdade. O irmão então se ajoelha no púlpito, e a congregação faz o mesmo em silêncio.
Depois de alguns segundos, ele se levanta com os olhos brilhando. Então, irmãos, eu termino com o mesmo conselho que Deus me deu: sobe a escada. Não olha para trás. Não negocia com o adversário. Não acha que você sabe mais que Deus. Confia. Obedece. E fica firme. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E no final, você vai olhar para trás e vai falar igual eu tô falando hoje: valeu a pena. Cada lágrima, cada luta, cada joelho dobrado, valeu a pena. A congregação responde com um amém forte, e muitos se levantam para orar. O culto então prossegue com hinos de gratidão, como Glória a Deus nas alturas ou Maravilhosa Graça, enquanto irmãos se aproximam do altar para buscar a Deus. Notas finais, estilo CCB. Frase de impacto para fechar. Deus não precisa de você perfeito. Ele só precisa de você disponível. 2. Chamado à ação sem pressões. Se você está sentindo Deus falando com você hoje, não sai daqui do mesmo jeito que entrou. Vem pro altar. Deixa Deus mexer na sua vida. 3. Encerramento com gratidão. Agradecemos a Deus por mais esta vitória. Que o nome do Senhor seja engrandecido em nossas vidas. Amém. Fidelidade ao padrão CCB. Marca de seleção branca: doutrina implícita, batismo, Espírito Santo, oração sem sermões. Marca de seleção branca: linguagem simples e repetitiva, irmãos, glória a Deus, fica firme. Marca de seleção branca: foco em Deus, não no homem. O narrador se apresenta como instrumento, não herói. Marca de seleção branca: testemunho realista, cura gradual, luta espiritual, comunidade como apoio. Marca de seleção branca: sem ataques a outras crenças, centro espírita é citado como fato, sem julgamentos. Pode ser usado em cultos de testemunho, reuniões de jovens, ênfase na escolha entre mundo e igreja, encontros de famílias, poder da oração dos pais, mídias da CCB, vídeos, áudios, publicações. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as duas mãos.